Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A discussão sobre se o Espiritismo é ou não religião volta a ficar em evidência de tempos em tempos. Ao tempo de Allan Kardec não parecia ser diferente, como podemos constatar em matéria incluída em edição de dezembro de 1868 da Revista Espírita. Argumenta Kardec. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento seja uma força. Mas é uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não explicariam certos efeitos do pensamento. Para compreender, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. O pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, como não deve ser esta força sobre os elementos fluídicos que nos cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É aí, com efeito, que esta deve e pode exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o despreendimento do pensamento das garras da matéria. Infelizmente, em sua maioria, se afastam desse princípio à medida que faziam da religião uma questão de forma. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É nesse sentido que se diz a religião política. Entretanto, mesmo nessa acepção, a palavra religião não é sinônimo de opinião. Implica uma ideia particular, a da fé conscienciosa. Eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem envolver-se por interesse num partido, sem ter fé nesse partido, e a prova é que o deixam sem escrúpulo, quando encontram sem interesse alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável. Persiste à custa dos maiores sacrifícios e é a abnegação dos interesses pessoais que é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo,
É, pois, um laço essencialmente moral que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Se assim é, perguntarão, então o espírito é uma religião? Ora, sim, sem dúvida. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não os separaria das ideias do misticismo e de abusos contra os quais tantas e tantas vezes se levantou a opinião pública. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com títulos sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.